O que é o TikTok de 2025? Eu digo, é um antro de gente emocionalmente fodida, ajudando a estragar ainda mais o emocional de outras pessoas com as mentes também fodidas. Meus caros, olha só. Que atira a primeira pedra quem não teve um trauma profundo por conta de um relacionamento. Mas sabe qual é a questão? Quando você não tem um lastro forte, sólido, para sustentar você na seguinte ideia, olha só. Você vai se relacionar com mulheres, ou mulheres vão se relacionar com homens, pessoas podem ludibriar você, irmão. Pessoas podem te enganar, elas podem te usar para tentar tapar buracos emocionais. E esse tipo de atitude pode gerar traumas em você. Mas você tem que saber o seguinte, pessoas são diferentes. Você tem que, cara, ter cabeça para lidar com elas e estar de peito aberto para passar por tais situações. Mas ao mesmo tempo, você tem que ser justo para saber que você não pode projetar nos outros o que alguém fez com você. Porque aí é injustiça. E quando você não faz isso, quando você não tem esse lastro sólido, você corre o risco de se tornar uma pessoa igual essa aqui. Coisas que eu faço com o homem. Vamos ouvir. Coisas que eu faço com homem sendo uma mulher solteira. Eu não deveria estar falando isso aqui, mas eu vou falar. Pra vocês aprenderem comigo e começar a fazerem isso, porque eles fazem isso com a gente. Primeiramente, eu minto. Eu minto. Se eu falei pra você que eu vou ficar em casa, é mentira. Eu minto. Eu minto na maior descaração, na maior cara lavada, eu minto. Eu queria que vocês tirassem um momento para olhar nos olhos dessa menina. Só olhem por um momento nos olhos dessa moça. Façam assim, um overview, tá? Da face dela, da expressão. É uma expressão de uma pessoa que ela está emocionalmente íntegra? É a expressão de uma pessoa que está falando o que está falando porque advém de um histórico positivo ou de um histórico altamente negativo? Dizem por aí, né, que os olhos são os espelhos da alma, né? As janelas da alma. Eu acho que por aí você já dá o tom da coisa, né? Se no dia ele tá comigo muito agarrado, e eu quero sair com outro, ou eu quero sair sem ele, eu arrumo uma confusão. Uma confusãozinha boba, fico mostrando assim que eu não quero ficar perto. Se eu quiser ver ele e ele não puder ou não dá, não importa o motivo, eu vejo o outro. Sempre. Se ele me liga e eu vejo, eu fico esperando a ligação acabar de tocar para falar para ele que eu não vi que estava longe do telefone, quando na verdade eu apenas não quero falar no telefone. Se ele me pergunta se eu sou dele, eu afirmo com certeza, ainda mando corações. Fala que você é minha. Eu sou sua, vida, eu sou sua, sempre, meu amor. Eu brigo de ciúme por ele, mas estando indo passear com outra pessoa. Eu digo que vou ficar em casa e eu não fico em casa. Eu não fico. Tu fica? Eu não fico, não. Eu também faço planos pro futuro com ele, claro, meu amor. Mas depois eu jogo um banho de água fria sem, sei lá, sem responder mensagens durante 2 dias. Eu também sumo do nada, deixo de responder do nada. E interessantemente, eu tenho os melhores dates. Sempre vem até mim pessoas maravilhosas. E eu sempre me relaciono com pessoas que eu me sinto muito mais valorizada do que desvalorizada. Sabe por quê? Porque homem gosta de homem. Quanto mais você parecer com ele, quanto mais você parecer com homem, mais ele vai gostar de você. Ao invés de você sair traumatizada, começa a traumatizar você. Já que a conta nunca fecha, né? A conta nunca fecha no fato de que eu gosto, tu gostas e a gente vai se curtir. A conta sempre fecha numa somatória, na verdade numa subtração, né? Então, já que tem que subtrair, que vai subtrair dos outros, não de mim. A minha energia ninguém toma. E se tiver que alguma energia ser tomada, não será a minha. De voo, amiga. De voo, empoderada, diva, rainha, queen, maravilhosa. É isso. Acabe com os egos desses héteros tóxicos. Você, ó. Queen, diva, rainha. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, senhores. Aplausos. Que mulher, senhores. Que mulher.
Eu repito novamente, o TikTok é um antro de pessoas emocionalmente fodidas, tentando tornar pessoas com as suas cabeças ferradas também pessoas ainda mais fugidas emocionalmente. Sabe o que mais me chamou a atenção? O vídeo por si só é o que vocês veem e escutam, tá? Mas o ponto alto pra mim foi ela dizer que ela atrai pessoas maravilhosas, pessoas bem intencionadas, porque eu vou pressupor que se elas são maravilhosas, elas estão bem intencionadas. Mas o que ela faz? Não, deixa que eu traumatizo primeiro, porque se as pessoas vão traumatizar a mim, porque eu tô partindo de uma premissa de autodefesa e preservação por causa de um trauma, logo eu acho que todo mundo, né, eu estou projetando em todo mundo as maldades que fizeram comigo outrora, então deixa eu traumatizar todo mundo, porque aí se tiver que alguém sair traumatizado, a pessoa que tá se envolvendo comigo é que vai ser traumatizada, porque, enfim, né, quem sabe, né? Quem sabe? Sabe o que é mais interessante, irmão? Eu vou ser sério com vocês. Quando eu passei o meu primeiro grande trauma com uma garota, ela era exatamente assim. Ela tinha esse mesmo olhar cansado, esse mesmo olhar sofrido, essa mesma predisposição a problematizar e jogar a culpa sempre no outro e nunca assumir para si a própria responsabilidade dos atos. E, por consequência, não sabia puxar para si a responsa sobre desfechos ruins que aconteceram na vida dela, sempre partindo da premissa que o outro era o culpado pelas coisas ruins que aconteciam emocionalmente nos seus relacionamentos. E o que acontece? Eu, um moleque assim, ingênuo, tolo, isso foi lá em 2020, 2021, tá? O que aconteceu, meu parceiro? O que aconteceu? Eu digo pra vocês o que aconteceu. Eu projetei nela uma pessoa, mano, legal, decente, uma pessoa maravilhosa. Ofereci o meu melhor pra aquela pessoa. Ao ponto de um dia ela dizer que estava com um problema tal, de precisava ir no médico, e eu me ofereci de sair da minha casa só para acompanhar essa garota no médico. Eu nunca esqueço esse dia. E o que essa garota fez foi basicamente o seguinte: vácuo atrás de vácuo, inúmeras ocasiões, aparecendo online durante dias e nunca respondendo as minhas mensagens, e reaparecendo dias depois, chorando. Eu nunca esqueço de um dia, mano. Essa pessoa apareceu chorando no WhatsApp, emocionalmente ferrada. E o que eu fiz? Eu fiz o que todo otário faria. Peguei minha bike e fui até a casa dela. E, cara, pasme, a casa dela é muito longe da minha casa. Papo de você ficar mais de 40 minutos pedalando, sabe? Em estrada. Assim, sabe? Estrada e rodovia que passa carro e, enfim, vias arteriais de alto fluxo de trânsito com você podendo, sabe, ser atropelado por um carro e morrendo, meu parceiro. Foi isso que eu fiz. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar. São aprendizados, meus irmãos. Aprendizados, tá? Fique aqui essa lição pra vocês nunca fazerem isso. E essa menina foi o estopim de eu ter começado a consumir canais masculinistas e, portanto, hoje em dia esse canal existe. Logo, eu devo a esse trauma tudo o que eu tenho conquistado atualmente na minha vida. E eu falo em termos materiais e financeiros, óbvio, sobretudo, não sou otário, óbvio. Só que, diferentemente dessa moça, que eu tenho certeza que ela passou por um trauma por conta de relacionamento, porque ela tem 2 filhos, e eu sei disso porque eu tinha achado esse mesmo vídeo lá no Instagram, e eu sabia que também estava no TikTok, entendeu? O nome dela no Instagram é Mamãe de 2. Imagina só o exemplo que as crianças vão ter, né? O tipo de seres humanos que elas vão se tornar quando crescerem, né? Enfim. Diferentemente dessa moça, eu tive o meu momento de revolta, principalmente comigo mesmo por ter sido tão otário. Só que eu saí dessa raiva muito rápido. Eu saí desse ressentimento rápido porque eu entendi logo que as pessoas são diferentes, cara. Porque eu também não posso deixar de ser justo e lembrar a seguinte coisa. Eu sempre costumo falar isso pra qualquer um que quiser ouvir, irmão. Todas as meninas... Olha só. Escuta bem, de todas as meninas com quem eu já me envolvi ao longo dos meus 32 anos de idade, que eu tenho 32 anos de idade, 98% são mulheres as quais eu ou namoraria ou ficaria por um tempo e depois faria questão de ter na minha vida por uma amizade. Dessas duas, somente uma menininha de ficar de colégio, que realmente era a menininha que eu já sabia que não era muito certo da cabeça, não era muito legal, e foi só uma coisa de beijinho e tal. E a outra foi essa menina que eu acabei de contar, desse pequeno relato. O resto, irmão, eu só conheci menina fechamento, menina, assim, cabeça. Se elas não eram cabeça, pelo menos elas eram meninas com boas intenções. Cara, eu posso, assim, botar as mãos pro céu, cara. Mano, eu sou ateu agnóstico, vocês sabem disso. Mas eu boto as mãos pro céu e falo assim, cara, eu sou abençoado, irmão, porque só apareceu mulher decente na minha vida. De todas. Mesmo se for colocar, por exemplo, mina de Tinder, mina que eu conheci, sei lá, irmão, em cenários cotidianos, minas que eu namorei, nenhuma era tranqueira, nenhuma tentou me sacanear, nenhuma tentou subtrair da minha vida. Todas ou vieram pra manter no 0 a 0 ou somaram na minha vida.
Entendeu? E, inclusive, uma dessas meninas me ensinou uma coisa muito interessante. E, sobretudo, em relação a esses conteúdos que a gente traz pra internet. Entendeu? Que é o seguinte, cara. Você não pode cair no erro de balizar a psique feminina generalizadamente falando, balizando isso uma pessoa emocionalmente fodida, uma pessoa quebrada emocionalmente. Entendeu? Você não pode pegar uma pessoa que ela tem esses parâmetros de trauma enfim, uma pessoa totalmente torta e achar que isso é o lastro, o parâmetro pra você comparar as mulheres de modo geral. Porque eu concordo com isso, cara. Olha só. Sabe aquela velha história que diz que homem é tudo igual, homem nenhum presta, homem só muda o CEP? A gente cresceu ouvindo isso, mano. Se você tem 30 anos, isso é o que você mais ouvia nos anos 2000. Era clichê. E qual é o ponto alto aqui? Eu, Felipe, não sou um qualquer. Eu não sou igual aos outros homens. Quando eu estou com uma pessoa e essa pessoa está comigo, mesmo que seja uma ficante, irmão, eu me dedico de corpo e alma a estar com aquela pessoa e a entregar o meu melhor para aquela pessoa. Já cometi erros? Cometi alguns erros. Cara, todo mundo comete alguns erros, irmão. Tá? Que atira a primeira pedra quem que nunca errou nessa vida. Agora, eu nunca tento literalmente traumatizar, eu nunca tento sacanear, eu não tento destruir psicologicamente uma pessoa que está comigo. Se aquela pessoa está comigo, é porque ela vê algum valor em mim. E se aquela pessoa projeta coisas boas em mim, eu vou dobrar. Não, eu vou quintuplicar o valor que ela está colocando para mim. Entendeu? Pra ela, de volta, em contrapartida. Então, cara, eu vou fazer o melhor que eu puder pra aquela pessoa se sentir bem e maravilhada do meu lado. Pra ter uma boa experiência, mesmo que a gente não vá namorar, meu parceiro. Mesmo que depois a coisa não vá por um caminho que ambos desejam e tal. E mesmo que a coisa não tenha um desfecho desejado por ambas as partes. Mas enquanto estivermos saindo, eu vou me dedicar pra aquela pessoa. É o meu caráter. A minha mãe me criou pra ser um homem decente. Então eu não vou sacanear mulheres que saiam comigo. E isso não morreu porque eu passei por um trauma. Então, cara, novamente, existem mulheres boas nesse mundo. E existem mulheres que vão fazer isso aqui. Existem mulheres que vão projetar nos homens a pior experiência que ela teve com o pior tipo de homem. Porque ela vai se convencer de que o pior tipo de homem é o padrão. Se você cair nesse erro de fazer a mesma coisa, de projetar nas mulheres, no modo generalizado, o seu trauma adquirido por uma mulher estúpida, você vai estar segurando elas. Eu só sinto muito, de verdade, cara. Eu sinto muito mesmo, porque se vocês forem olhar os comentários, eu nem quero passar os comentários, mano. Eu nem vou. Tá uma nojeira, entendeu? Tá uma nojeira. O tanto de mulher que diz que se identifica, que uma até comentou, ó. Vou passar aqui rapidão. Amiga, eu faço essas coisas até casada. O que você espera da sociedade moderna, né, cara? É por isso que a gente fala, irmão, quem casou, casou. Tem mulheres boas e tal, mas elas são cada vez mais raridade. Elas existem, tá? Existem. E, portanto, vocês não devem sacanear as mulheres, assim, enfim. Mas é isso, parceiro. Opiniões? Fiquem à vontade.